Feriado chegando, você quer viajar, mas você não tem um sistema de irrigação automático para os seus bonsais. E o bonsai é uma planta que você precisa regar, às vezes 2, 3 vezes por dia, dependendo do clima. Como você vai fazer? Você não tem alguém para deixar para cuidar das suas plantas. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês uma solução para isso. Me acompanhe. Oi pessoal, meu nome é Fabiano Batista e eu cultivo bonsai há mais de 30 anos. Hoje eu desenvolvo técnicas para cultivar bonsai dentro de casas, apartamentos e escritórios, ou seja, o cultivo indoor. Hoje eu vou mostrar para vocês as técnicas que eu utilizo quando eu preciso viajar e preciso ficar alguns dias sem molhar as minhas plantas. Eu vou mostrar para vocês algumas técnicas que eu utilizo e como aplicar em vários tipos de situações diferentes. Dessa forma, você vai poder viajar tranquilamente, ficar 5 dias até uma semana fora de casa, sem ter problema com a irrigação das suas plantas. Essas técnicas eu já utilizo há alguns anos. E eu tenho certeza que eu posso deixar as minhas plantas, nessa época de calor, elas ficam uma semana mais ou menos, até uma semana, sem precisar molhar. Quando está uma época mais fria, eu consigo deixar até 2 semanas sem precisar molhar. Vocês, para aplicarem essas técnicas, precisam fazer alguns testes primeiro, para ver quanto tempo vai durar com o tamanho do vaso que vocês usam e o substrato, para vocês saberem quanto tempo a planta vai ficar ali sem precisar molhar. Com certeza, um feriado, uma segunda, sexta-feira, você vai ficar 3 dias fora de casa, 4 dias, com certeza qualquer substrato, tamanho de vaso vai funcionar com essas técnicas. O bonsai é plantado em um substrato muito drenante. A maior parte desse substrato é composta de areia e caco de tijolo. Então ele não retém muita água. Agora, nessa época de calor, a gente tem que molhar a planta 2 vezes por dia. E às vezes, até mais do que isso. Aí você imagina, uma planta que precisa ser regada 1, 2 ou até 3 vezes por dia. Não dá para deixar a planta sem regar por 2, 3 dias, às vezes uma semana. Ela vai morrer, ou no mínimo ela vai sofrer um estresse hídrico e vai perder as folhas, os galhos, e vai levar muito tempo para se recuperar. Pessoal, se você vai ficar mais do que 2 ou 3 dias fora de casa, não precisa fazer essa técnica que eu vou mostrar agora. Basta regar a planta. Se você vai ficar mais do que 2 ou 3 dias, digamos que você queira ficar 5 dias ou uma semana fora de casa, você vai precisar fazer essa técnica. O que é isso? É uma forma de regar a planta totalmente. Vamos encher totalmente, molhar totalmente o substrato. De que forma? Isso vale para todas as plantas, tá? Eu vou mergulhar o vaso numa bacia com água. Deixar ele aqui dentro uns 5 a 10 minutos, para que todo o substrato fique molhado. Se a água
não estiver chegando na borda, vocês completam. A água tem que passar do nível do substrato. Ó, já está entrando e ocupando a parte de cima do substrato. Vou deixar o vaso aqui de 5 a 10 minutos. Passados os 5 a 10 minutos, nós retiramos o vaso daqui, deixamos escorrer o excesso da água e passamos para uma outra vasilha. Deixa ele descansando aqui para escorrer o resto do excesso da água. No máximo uns 5 minutos aqui já resolveu o problema. Depois de escorrer o excesso da água, você vai pegar uma sacola que caiba o vaso dentro e você vai fazer isso aqui. Você vai... A gente põe o vaso na sacola. E vai amarrar a sacola no tronco. Veja como ficou. Fazendo esse processo, você impede que a água do substrato evapore rapidamente. Então, a maior parte da evaporação será feita pela própria planta, pelas folhas da planta. Com isso, você consegue manter a planta aqui até uma semana, sem precisar molhar novamente. Se você tem um cusamono de suculenta, você não deve usar essa técnica com o cusamono. Agora, se o cusamono é de uma planta que necessita de muita água, como essa gramínea que eu gosto de cultivar, uma forma que você tem de proteger ela durante esses dias é colocando dentro de um vaso. Você pode usar o próprio vaso de bonsai ou um outro vaso com terra ou areia. Pode ser um prato com areia também. O mesmo serve para os mamês. Você vai colocar ele aqui, vai regar bem e vai fechar o plástico cobrindo o cusamono. Mas lembrando, você não deve fazer isso se o seu cusamono for de uma planta, por exemplo, uma suculenta, que ela não precisa tanto de água assim, porque senão ele vai morrer. Neste caso do cusamono, eu fechei o plástico mais alto aqui, para dar espaço para o cusamono aqui dentro. Quanto melhor você fechar esse nó, melhor vai ficar a vedação e reduzir a evaporação da água. Agora, nessa situação, eu tenho um vasinho bem pequeno. Vou usar um saquinho bem menor também. Digamos que eu queira passar uma semana fora de casa e esse vasinho pequeno não vai reter água suficiente para a planta durante uma semana. Uma solução que eu tenho é cortar um fundo de garrafa PET e usar como pratinho para esse vaso.
um pratinho mais profundo do que um pratinho normal de planta. Ó, cortei o fundo da garrafa PET, vou colocar ele no saquinho. Mesma coisa, eu vou mergulhar esse vasinho na vasilha de água, deixar 5 minutos, depois eu retiro ele, passo aqui para esse fundo de garrafa PET, sem furos, e ponho água nesse fundo de garrafa PET. Só então eu fecho o saquinho, dou o nó, e ele pode ficar aqui por bastante tempo, mesmo tendo um vasinho tão pequeno. Vai poder ficar mais de uma semana até. Eu utilizei muito esse tipo de solução para cultivar plantas como a Erica japonica, que é uma planta que bebe muita água. Então, quando eu precisava viajar, eu fazia esse tipo de trabalho. Usava essa técnica para a Erica japonica não morrer. E eu cultivei ela por bastante tempo. Essa técnica de mergulhar o vaso dentro da água também é muito bom quando você replanta. Você terminou de replantar, você mergulha o vaso dentro da água. E assim você vai regar todo o substrato. Passados os 5 minutos, tiramos e, como todas as outras, colocamos para sair o excesso da água. Agora vamos ver uma outra situação. No caso, essa aqui, a minha cereja sakura. Na verdade, são duas. Eu tenho 2 pés de sakura aqui, nesse vaso. Para amarrar vai ser diferente, além dele ser pendurado ali. Essa sakura vai passar pelo mesmo processo. Vou mergulhar na água e ensacar. Só que tem 2 detalhes aqui. O primeiro detalhe é que ela tem esse arame. Esse arame eu vou fazer um furo no saco plástico suficiente para passar só o arame. Ó. Fiz um furinho, passei o arame e agora vou amarrar. O problema é que nesse caso eu tenho 2 plantas e elas estão bem distantes, não dá para amarrar, que vai ficar um buraco aqui no meio. Como que eu faço? Primeiro eu vou puxar as pontinhas do plástico e amarrar uma. Já amarrei uma, agora eu faço a amarração na outra, cobrindo sem deixar nenhum espaço aqui para evaporação. Eu amarrei as plantas e dei uma enroladinha aqui para evitar ao máximo a evaporação da água. Agora eu posso voltar ela para o local dela. Depois do processo feito, eu volto ela para o mesmo local. Digamos que o vaso seja muito grande e você não tem uma sacola para colocar ele. Nesse caso, você pode fechar a parte superior do vaso com filme plástico. No caso do filme plástico, ele é bem chatinho de colocar e pode ficar falhas na vedação. Então, é uma solução paliativa, mas não é a melhor. Eu normalmente utilizo saco de lixo nessa situação de vaso muito grande. Agora uma outra situação. Você tem uma planta com múltiplos troncos e não tem como amarrar
o saco plástico em volta do tronco. Essa é a pior das situações aqui. Nessa situação, você vai ser obrigado a colocar uma vasilha com água e colocar o vaso da planta dentro dessa vasilha com água. Por que eu disse que essa é a pior situação? Porque água parada pode gerar mosquito, pode dar mosquito. Se você fica mais do que uma semana fora de casa, vai causar proliferação de mosquito nessa água. As outras formas que eu ensinei não causam proliferação de mosquito, porque a água está só dentro do saquinho. Só tem o vapor da água, só está evitando a evaporação. A água até evapora, mas ela retorna ao substrato. Nessa situação, você vai ficar com a água parada aqui. Se você puder colocar ele num local com pouco acesso, tipo um local mais fechado, é até melhor. Mas se você for deixar aqui fora, o limite máximo é de uma semana. Em uma semana você tem que chegar e lavar tudo. Uma forma de amenizar isso é você passar o filme plástico por cima, aqui, para que não deixar entrada para a área onde tem água. Outra solução é colocar areia e encher de água. Assim também não vai gerar proliferação de mosquito. Aí pessoal, hoje é terça-feira, depois do feriado, e aqui eu vou retirar hoje o plástico. Olha só como está, bem úmido. E as plantas estão bem, não tem nenhum... As plantas que eu precisei ensacar, elas não apresentam nenhum sofrimento por falta de água. Cavando um pouco, dá para ver que o substrato ainda está úmido. E até essa plantinha aqui não sofreu nada, estava ensacada aqui dentro. Pessoal, essas técnicas que eu mostrei para vocês, eu já estou utilizando. Mac, você reclama do caminhão do gás, mas olha o avião passando aqui em cima. Essas técnicas eu já utilizo há alguns anos. Essas técnicas. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo e assinem o canal para conhecer mais dicas de cultivo de bonsai indoor.